são os sonhos? Os sonhos podem ser descritos de duas formas. A primeira delas se dá quando estamos dormindo e de forma involuntária nós viajamos para uma realidade psicológica, onde imagens, ideias, símbolos, histórias, etc., nos envolvem de uma tal forma que pensamos estar vivendo realmente aquele momento. Às vezes nós acordamos rindo, às vezes acordamos chorando, às vezes acordamos com um medo tão apavorante que ficamos parados por conta desses sonhos tão reais. Nesses sonhos, geralmente os acontecimentos não passam apenas de ilusões ou fantasias. Geralmente. O outro tipo de sonho é aquele que se inicia pelos nossos anseios, os nossos desejos e as aspirações. As nossas aspirações são despertadas por nossos próprios corações e por influência de alguma circunstância externa, pessoas ou principalmente por Deus, em seus propósitos para as nossas vidas. E é sobretudo esse tipo de sonho que Deus me pediu para focar nessa mensagem. Talvez você não interesse muito por esse assunto. Afinal, para que serve sonhar? Mas eu vou te trazer uma boa notícia sobre a importância de sonhar. Os sonhos trazem sentido, trazem um significado para a nossa vida, pois eles nos direcionam e nos levam mais longe do que nós podemos esperar sem sonhar. Uma vez uma pessoa disse: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Os sonhos nos motivam a continuar mesmo diante de circunstâncias difíceis e até aparentemente irreversíveis. Os sonhos ampliam a nossa visão de um mundo e futuro. Os realizados de hoje lutam contra os sonhos que nós realizamos hoje foram sonhados ontem. É sempre assim, tudo que você realiza hoje, você já sonhou antes, não é? Então não dá para viver sem sonhar. Possivelmente a gente sonha com circunstâncias que lutam contra, fazendo a gente tentar desistir de alguma coisa, ou nós alimentamos sonhos algum dia e esses sonhos foram frustrados. Quando eu era criança, tinha uma propaganda da Calói que na televisão eles escreviam um bilhetinho, colocava lá no Natal que era a minha Calói. Eu fazia isso todo ano, nunca tive uma Calói. Até hoje não tive uma Calói. Um sonho que foi frustrado. Eu tinha esse sonho. Meus irmãos ganharam, eu não ganhei. Foi frustrado, sonho frustrado mesmo. Mas a gente tem que saber que Deus é o maior interessado que você comece ou continue a sonhar, alinhando os teus sonhos aos sonhos dele para a sua vida, para a nossa vida. Ele quer que a gente saiba essa noite que ele é fiel e tem o melhor para nos proporcionar. Para nos realizarmos em nossos sonhos, vamos ver alguns princípios da palavra para a gente ver que não fica só nas palavras da pastora. É preciso entender e praticar o propósito de Deus em nossas vidas.
Quem puder e conseguir achar aí o mais rápido possível, Atos 13, 36, pode ler para mim, por favor. Porque, na verdade, ele da vez servidor a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Estableceu para junto de seu pai, serviu como missão. Exatamente. Davi, no seu tempo ele serviu conforme a vontade de Deus e foi sepultado com os seus antepassados. Davi cumpriu o propósito da sua vida aqui na terra. Deus fez entender qual era o sentido da sua vida e qual a direção dos seus sonhos. Davi saiu do pastorado de ovelhas lá no pasto para pastorear milhões de israelitas, abraçando a causa de Deus para o seu povo, se dedicando na realização dos seus sonhos e dos sonhos de Deus. Os nossos corações são tendenciosos ao mal e nos enganam. Quer ver? Provérbios 16, 25 e outra pessoa, Jeremias 17, 9. Nossos corações tendenciosos ao mal nos enganam, mas Deus pode providenciar direção, socorro e ajuda, se assim nós fizermos. Vamos dividir. Provérbios 16, 25, quem vai ler? Diácono Wellington. Jeremias 17, 9. Quem lê Jeremias 17, 9? Irmã Fabiana. Salmos 139, 23 e 24. Quem pode ler para mim? Irmão Gabriel. Salmo 143, 10. Irmão Luciano. E Provérbios 2, do 1 ao 17. Irmão Fabiano, pode ler? Amém. Pode começar, Tiago. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Enganoso é o coração, mais do que de todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Amém. Salmo 139. Eu é 116. 43. Ah? 243. Tem que pegar o versículo. 23, 24. Provérbios 2, do 1 ao 17. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É só o meu. 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois o meu Deus, guia-me pelo bom espírito. Amém. Pode ler. No 17, No 1 ao 17. filho meu, se aceitas as minhas palavras, responderes contigo os meus mandamentos, para fazeres aquela sabedoria do teu ouvido, e para inclinar o coração ao entendimento, se clamares com inteligência. E com entendimento alcançareis a voz, e buscarás sabedoria com a prata, e com os teus escondidos a procurar, então entenderás o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Por que, Senhor, da sabedoria, e da sua boca vem a inteligência, e o entendimento? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os erros, escudo para que caminham na sinceridade, guarda as belezas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Então terá justiça, juízo,
nós vimos, todas essas palavras que nós ouvimos e lemos, nos provam que os nossos corações são tendenciosos ao mal e nos enganam. Mas Deus pode providenciar direção e o socorro e ajuda, se assim nós quisermos. Como o irmão Fabiano leu ali para a gente, no Salmo 2, no Provérbios 2. Se quisermos, se pedirmos a Ele, se nós aceitarmos Ele, o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Todo mundo já ouviu isso. O Senhor tem um propósito na sua vida, e é verdade. Não seria diferente. Porque você estaria aqui se não tivesse um propósito. Esse propósito é expresso na sua palavra, que estão de formas resumidas em Marcos 12, 30 e 31. Amar a Ele com todo o nosso pensar e agir e nos entregar a sua família da fé, que é a igreja. Que sejamos semelhantes a Jesus, servir a Deus no seu reino e partilhar o amor de Deus aos outros. Relacionado com o que eu já citei, Deus tem propósitos específicos na vida de cada um de nós. Esses propósitos trazem paixão pela vida, dinamismo, direção e significado da nossa existência para Deus, para as pessoas e o mundo em que nós vivemos. O pastor Gleidson, ele gosta de dizer: conhecer o seu propósito lhe dá força e determinação necessária para buscarmos a realização. Quando nós conhecemos e abraçamos o real propósito das nossas vidas, colocando em prática, alinhamos os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Nós focamos a nossa vida nesses propósitos. Nossos sonhos vão ser alcançados facilmente. Assim nós podemos cumprir os nossos sonhos baseados no propósito das nossas vidas. Busque em Deus a sua vontade e se permita sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Se permita. O segundo aspecto que nós podemos observar na palavra de Deus para a realização dos nossos sonhos é preciso saber esperar. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem pode ler para mim? Eclesiastes é depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Toda e qualquer atividade demanda tempo para se iniciar e para se concretizar. E o sábio está nos ensinando que existem períodos em nossas vidas a serem cumpridos. Há momentos que sabemos o dia e a hora da realização dos nossos sonhos e as circunstâncias que não estão ao nosso alcance, no nosso controle ou na nossa previsão. E o que acontece nesse intervalo de tempo, em ambos os casos, pode acabar se tornando um grande obstáculo para a realização dos nossos sonhos. O pastor está ensinando a gente em Tiago, mas hoje eu vou pegar um pouquinho da palavra do pastor. Lá em Tiago, capítulo 4, do 13 ao 16, está escrito assim: ela agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e
desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Essa palavra que Tiago nos fala aqui é aonde Deus colocou para eu falar com vocês. Muitas vezes os nossos sonhos não estão no nosso controle, nas circunstâncias, na previsão que nós fazemos. Tanto porque Salomão disse em Eclesiastes que há tempo para tudo, e Tiago diz aqui que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Provavelmente, vou baixar a porta da igreja e trancar ela para casa. Provavelmente, se Deus quiser, eu vou chegar na minha casa. Está dando para entender? É assim com Deus. É assim com os nossos sonhos. Essas coisas se tornam obstáculos para a realização dos nossos sonhos. Exemplos bíblicos de realização de sonhos após muita espera. Abraão esperou 25 anos para ter o filho da promessa. 25 anos. Jacó esperou 14 anos para conseguir casar com Raquel, a mulher que ele amava. Ele não só esperou, como trabalhou 14 anos para poder se casar com ela. José, mais de 10 anos, espera para ver os seus sonhos cumpridos. Caleb, 45 anos para receber a sua terra prometida. E muitos outros. Davi esperou 13 anos depois de ungido para se tornar rei. Nada foi de uma hora para outra, tudo teve um propósito. Os nossos sonhos precisam ser semelhantes a uma criança que passa em média 9 meses no ventre da mãe, sob os cuidados da mãe, até que vem nascer e crescer de uma forma saudável. A mãe precisa estar preparada para gerar essa criança, e a criança precisa dos elementos orgânicos necessários para desenvolver no ventre da sua mãe até o momento ideal ou permitido do nascimento. Caso a criança venha a nascer fora do tempo, tanto ela quanto a mãe correm risco de morte. Assim, temos que, diante do tempo, nos preparar e nos tornar menos ansiosos para que esses sonhos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Diante do tempo, nós nos tornamos mais maduros e zelamos do sonho que Deus confirmou no nosso coração, para que esse sonho nasça ou se realize no tempo certo. Seja esse tempo conhecido ou não. O tempo não mudará, mas o que pode mudar são as nossas atitudes. Podemos escolher se passamos esse tempo de espera com tristeza, com murmuração, com dor, ou alegria, fé, esperança, paciência, a forma como encaramos o tempo para determinar o futuro dos nossos sonhos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Adivinha quem falou isso? Foi uma mulher, Eleanor Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Nossos sonhos são belos, porque Deus está no controle deles. O tempo possui um papel didático muito forte, portanto, não desista. Não desista, porque Deus é fiel.
Josué é a pessoa escolhida para a realização de um sonho gerado no coração do povo há aproximadamente 500 anos. Josué e o povo que acompanhavam partilhavam o mesmo sonho: conquistar a terra prometida e ser uma nação grande, poderosa e influente. Havia circunstâncias que poderiam fazer ele desistir e Deus se antecipa para alertá-lo a essas circunstâncias. Elas eram a grande demanda de esforço, a falta de ânimo, o medo diante do desafio e as derrotas, e Deus permaneceu fiel ao seu povo para dar vitória. Façamos o que está ao nosso alcance da melhor maneira possível. O ânimo nos leva a conquistar os nossos sonhos. Quer ver? Jacob, lê pra gente aí. Josué 14, 11 e 12. Estou forte, ainda hoje, como o dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o desapossar como prometeu. Palavras de Caleb. Ele já estava com 85 anos de idade e tinha o vigor da juventude de quando ele foi espiar a terra com os outros homens. Vê para mim, Diácono, Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. É isso aí. Deus colocou para você sonhar, não te espanta, não fica com medo, Ele vai estar com você. A Bíblia possui essa frase, não temas, 365 vezes. Deus sabe que temos tendência a nos amedrontarmos, ou seja, é como se para cada dia do nosso ano, Ele falasse para a gente quando a gente acorda: não temas, sou contigo. Não temas, sou eu que te fortifico. Não temas, eu te ajudarei. Ele está nos encorajando constantemente a fé e as obras constantes. Quem é capaz de exercitar a fé vai mais longe, voa mais alto, chega mais adiante. As derrotas fazem parte das aflições, pressões, opressão, estresse, angústia, dificuldade, sofrimento. Jesus avisou que nós teríamos isso, mas Ele está conosco e nos deu exemplo para nos animar e prosseguirmos no seu propósito. Em João 16:33, Jesus fala isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós não temos que temer, porque Ele é que está com a gente. Nós vemos lá em Romanos, se não me falha a memória, em Romanos: não sou eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu já venci o mundo, porque Ele já venceu. Ele nos ajuda por meio do seu Espírito, o Consolador, do Espírito Santo. Deus é fiel. Um dos significados de amém, quando a gente fala amém, é: eu creio que meu rei é fiel para cumprir a sua promessa. É um dos significados da palavra amém.
Então, quando você ora e termina com isso, amém, você diz: eu creio que o meu rei é fiel para cumprir a sua promessa na minha vida. Os seus sonhos serão conquistados quando você dedicar esforço, ânimo, coragem e superação. Deus é fiel para te fortalecer, ajudar e fazer os milagres necessários à sua vida familiar, profissional, de relacionamento. A palavra do Senhor para você essa noite é: não desista. Eu sou fiel para cumprir todas as minhas promessas e sonhos que eu tenho para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Depender desse Deus fiel e maravilhoso é o nosso último ensinamento por hoje. É preciso desenvolver dependência de Deus. Gabriel, por favor, leia para mim Isaías 40, do 29 ao 31. Irmão Luciano, Salmo 84, versículo 5, por favor. Isaías 40. Do 29 ao 31. Bem-aventurado é o homem que cuja força esta em cujo coração se encontra os caminhos encantados. Amém. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. O Salmo fala que felizes são aqueles que não se fiam nas suas forças humanas limitadas, mas colocam as suas vidas na dependência de Deus, atentando para a sua provisão, ajuda, direção e proteção. Já Isaías demonstra que mesmo a plenitude da força humana que há nos jovens é limitada, mas aqueles que dependem de Deus serão revitalizados e vitoriosos. Depender de Deus significa colocar-se de forma submissa à sua vontade revelada, por meio da entrega completa da nossa vida. Somos limitados e falhos, precisamos da sua ajuda. Diante do tempo e circunstâncias que nos cercam, a única forma de sermos plenamente realizados é nele, por ele e para ele. E só podemos fazer isso com o auxílio dele. Ele quer nos dar uma vida abundante. Aquilo que conquistamos e fazemos independente dele pode tornar-se em algo muito ruim para nós. Os nossos sonhos terão de ser moldados pela vontade de Deus. Deus deseja o controle das nossas vidas como um bom pai. Se considerarmos ele como pai, então nós precisamos honrá-lo. O melhor pai que existe. Precisamos ser como crianças diante de Deus. O desejo de Deus é nos dar o que há de melhor. Existem outros além desses princípios, mas cumprindo-se esses, já é o suficiente para sermos felizes em nossos sonhos. Deus é o maior interessado que sejamos felizes na realização dos nossos sonhos. Eu não sei ao certo quantos e quais são os sonhos de cada um de vocês. Se um relacionamento íntimo e frutífero com o Senhor, um ministério crescente e saudável, a conversão da sua família a Jesus, uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, o seu casamento, um bom emprego, a prosperidade financeira, o cumprimento das muitas promessas de Deus para a sua vida, eu não sei. Mas
você sabe, e o Senhor também sabe, e tem sonhos para a minha vida, para a sua vida, e nós precisamos abraçar o propósito da nossa vida já estabelecido por Deus nas Escrituras Sagradas, entender e desenvolver paciência, maturidade, antes que os sonhos se concretizem. Não desistir, lutar com todas as nossas forças, confiando na fidelidade do nosso Deus. Nos submeter ao senhorio de Jesus, dependendo da sua ajuda, direção e força. E um dia poderemos cantar um cântico semelhante ao povo de Israel, quando retornou do cativeiro da Babilônia. Quando juntos ao Senhor realizamos nossos sonhos, estávamos como os que sonham enquanto dormem. Então os nossos lábios se encheram de risos e nossas vozes de alegria, de louvores. Então as pessoas dirão: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Isso que eu acabei de ler está no Salmo 126, versículos do 1 ao 3. É maravilhoso. É o cântico de quando eles voltaram do cativeiro. E há uns tempos atrás aí, a gente sempre falava isso aqui na igreja. Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A definição de alegre na Bíblia é felicidade. É estar muito feliz. Estar contente com o que está à sua volta, com o que você está realizando na sua vida. Igreja, deixa Deus agir no seu sonho. Tenha paciência. Tenha perseverança. Lembre-se, como nós lemos em Eclesiastes, que para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Se você está chorando agora, amanhã você vai sorrir. Se você está plantando hoje, amanhã você vai colher. Para tudo há um tempo mesmo. São palavras que Deus colocou no coração de Salomão, que foi um sábio, um rei muito sábio, para ele estar passando para nós. Amém? Quem acredita aqui que Deus vai realizar seus sonhos? Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Vamos estar terminando, para a glória de Deus, mais uma vez, um culto.